Bom dia, Paulo. Bom dia, Lilian. Muito obrigada, viu, por me receber para esse nosso bate-papo, para conhecer e conversar um pouquinho sobre a nossa paróquia de Santa Luzia, que nesse ano completa seu centenário, né? Me conta, seu nome completo, Paulo. Meu nome, Paulo Márcio Lourenço de Souza. Muito bem. Você nasceu aqui em Havaiandava? Não, eu nasci em Araçatuba, fui criado em Promissão até mais ou menos 10 anos. Depois mudei para Penápolis, fiquei um ano, dois no máximo lá, do resto tudo aqui em Havaiandava. Muito bem. E desde pequeno você frequenta a paróquia Santa Luzia ou você começou mais tarde? Eu comecei mais tarde, né? Quando eu vim aqui, que a maioria dos meus parentes por parte da minha mãe mora aqui em Vendava, então eu já tinha um conhecimento de várias pessoas daqui. Então sempre no final de semana estava aqui em Vendava, mas não frequentava a paróquia. Aí quando eu mudei para cá, aí comecei a frequentar. Aí na época começou o grupo de jovens, né? E aí ali nós começamos a caminhada. Isso mais ou menos por volta de que ano, você lembra? Isso daí foi mais ou menos no ano de 93, 94, mais ou menos. E quem que era o pároco na época que Padre você veio? Natal. Ah, você pegou Padre Natal. Peguei Padre Natal. E a Dona Lourdes, né? Dona Lourdes Vidal, que estava sempre com a gente, com esse grupo de jovens. Na época, várias pessoas, a Márcia mesmo, que hoje que é lá da Nossa Senhora das Graças, o marido dela, o Valmir, e muitos outros. E até interessante que muitos se casaram com o pessoal No dali mesmo, grupo? que nem a Olha. Márcia e o Valmir era de lá, eu e a Cleusa também era do grupo de jovens. É, e várias outras pessoas, assim, talvez eu não vou conseguir lembrar o nome de todos, mas a Patrícia, com o filho da Dona Teresa lá, o Vanzella, que eu esqueci o nome dele agora, tudo nessa época. E daí a gente começou um trabalho também, na época que a Dona Lourdes fazia, a gente sempre junto com ela, e dali nós estamos continuando, né, Então você começou no grupo de jovens no a grupo de participar da jovens. igreja. Vinha só a missa, dali depois começou esse grupo, e aí afinco mesmo, mais assim, se dedicando mais foi através do grupo de jovens. Ah, legal. E quais os ministérios assim que você já assumiu na comunidade? O que que você já fez para nossa paróquia? Vixe. Dali para cá a gente participou em muitas coisas, ajudou, né, em vários pastorais que precisava. Aí depois eu recebi o convite para ser catequista e eu lembro que na época não era nem crismado ainda. E o padre Aldari me chamou para ser catequista e eu falei: "Nossa, mas eu não sou nem crismado". E ele falou assim: vem ser catequista e também já prepara para a crisma. E dali para cá eu comecei assim, a integrar mais nas pastorais, que até então era grupo de jovens, né? E só ajudava mesmo nas outras pastorais. E ali comecei como catequista, depois passou um tempo, fui chamado a ser ministro, depois foi envolvendo liturgia e um monte de coisa. Entendi. Na equipe de festa, ajudava nas equipes de festa. E o que mais? Vixe, era tanta coisa. Ajudei já assim, não muito tempo, mas poucas vezes no batismo. Mas quando iniciou a época da Ana Helena, dava, mas ia mais ali para ajudar só, mas foi muito pouco. Mas sempre por detrás para dar aquele suporte, né? E Entendi. nesse meio tempo, também, logo quando o Padre Aldari chegou, aí fui chamado a trabalhar, aí que você entra muito mais afinco ainda. Ah, então você começou aqui na paróquia como secretário na época do Aldari? Foi na época do Padre Aldari. Assim que ele chegou, passados uns 2 meses mais ou menos, teve uma reunião de conselho que ele tinha montado. E eu não estava presente. Aí eu sei que depois ele conversou comigo e que ele precisava colocar um secretário, porque na época ele era pároco aqui e era coordenador de pastoral na diocese. Então ele ficava alguns dias aqui, outros dias ele ficava em Lins, na Entendi. pastoral, e ele precisava de alguém.
E naquela época ele falou para mim que meu nome foi, ele falou na reunião do conselho e indicaram meu nome. Por unanimidade, todo mundo Concordou. concordou, né? E aí ele veio conversar comigo. Isso foi mais ou menos em 96. Nossa, vai fazer 30 anos, Vai então? fazer 30 anos. Do centenário, 30 No- anos eu tenho aí desse centenário, né? Foi quando a paróquia fez mais ou menos os seus 70 anos, né? É verdade. Então você viveu um pouquinho da época do Frei Natal e depois você pegou várias mudanças, né? Vários padres passaram, todos passaram e você ficou. Bem por aí. Todos passaram. O interessante é que na época do Padre Natal, uma coisa que marcou muito foi um dia que ele já estava doentinho já. E uma das missas que ele celebrou foi num domingo de manhã. E nessa época de festa junina, ele gostava muito de bombinha. Nossa, era uma. Ele soltava e a molecada ficava em volta, era uma alegria. E eu lembro que aquele dia ele saiu, acabou a missa, ele já estava doentinho, e ele saiu para fora, chegando ali mais ou menos no portão da casa de Nazaré, ele soltou umas bombas. Mas as bombinhas dele não era bombinha fraquinha, não, era forte. Para ele era uma alegria. Então eu falo que é uma cena que eu tenho dele até hoje marcada, e ele dava um sorriso tão gostoso, assim, quando ele soltava essas bombinhas. E a molecada, tudo jovem, as crianças que frequentavam a missa ali, ficava toda alegre, né? Ai, Aí de imagina. lá para cá, assim, passou vários padres por aqui, entre párocos, administradores, que é a época que a paróquia ficou às vezes sem pároco. E aí a gente foi entrando nessa vida de comunidade, assumindo com muito amor, Uhum. né? Às vezes eu falo que até era cobrado dentro de casa. Nossa, parece que a igreja tem mais valor do que aqui dentro de casa, porque teve uma época que eu ficava muito aqui dentro. E tudo aquilo que você vai assumindo com amor, seja ou aqui ou em qualquer outro lugar, qualquer outra profissão que alguém, Demanda né, tempo, né? demanda tempo, e você vai Muita fazendo com dedicação. tanto afim que às vezes você não percebe outras coisas passar, né? É verdade. Mas foram todos, até hoje, por enquanto, né? Todos, eu vi todos passando por aqui, seja no período longo ou no período curto, mas E você acompanhou várias mudanças da paróquia, tanto pastoral quanto de prédio mesmo, né? Ainda você pegou algumas reformas, né? Na igreja, construção de salão que a gente não tinha. E as mudanças na pastoral, de padre para padre, a gente sempre percebe, né? Que eles vêm e vão deixando algumas marcas. sim, todos eles deixaram, cada um a sua marca. E eu lembro que eu peguei antes do Padre Natal morrer, foi uma pintura já na época dele. Aí de lá para cá, todos, como você falou, reformas, mudanças de pastorais, o jeito de trabalhar, às vezes a pastoral que não tinha foi implantada. Passamos por todas elas. Eu falo que a gente, que nem quando os padres, né? Os párocos entram e saem, você vai se adaptando ao jeito de cada um. Porque você está ali, você é funcionário. Cada um tem o seu jeitinho peculiar de lidar com as coisas, seu jeito de ser, de trabalhar. Então você vai aprendendo um pouco de cada. E realmente, às vezes fala assim, nossa, mas foram tantos. E aí até eu me pergunto, né? Nossa, mas você passou, teve que assumir, não assumir o jeito, né? Mas cada um teve o seu E se jeito, adaptando, né? né? Conforme. Teve que se adaptando. Fala, como que o ser humano se adapta, Ah, até que às vezes com um pouco de facilidade, né? Porque cada um implanta o seu sistema, o seu jeito de trabalhar. Por mais que a igreja seja única, mas o modo de trabalhar de cada padre que passou é diferente. O pensamento, às vezes, em certas coisas, o jeito, né? até mesmo acho que a forma de movimentar as pastorais em si, né? Tem uns que puxa mais uma, aí outras já fica mais morna, ou em planta nova, ou às vezes alguma dá uma. Realmente, cada um tem esse lado, né? Não é só preferência, mas é aquele lado que mais cativa ele, que mais Sim, ele, né? é Então verdade. cada um teve esse jeitinho. Outros, às vezes, é mais administrador do que pro lado pastoral, Sim. né? É, então tem tudo isso.
Aí nesse pacote de padres que passaram por aqui, você fala assim, nossa, você nunca vai conseguir. Eu falei, não tem como a gente conseguir um que seja bom em 100% em tudo. Ou Uhum. ele é muito bom administrador, ele é ótimo em pastoral, às vezes ele pega um pouquinho de cada, né? Mas e também acho que também seria muito ruim se só ter um que só administra, olha, administrativo e esquece pastoral. Ou vice-versa. Mas tem aqueles que tem um jeitinho para cada um e tem aqueles que é só mesmo, ou ele é bem uma coisa ou ele é bem outra. É verdade. Ô Paulo, e você lembra, assim, de alguma procissão, alguma celebração que te marcou nesse período? Assim, teve, assim, algum momento, alguma vivência? Você, nossa, eu não esqueço disso. Ah, nesses anos foram várias, né? As procissões que teve na paróquia, das pessoas que participaram, eram muitas. Algumas marcantes no sentido assim, que hoje você olha para trás, que é natural, e você vê, nossa, cada coisa que acontece na paróquia, você fala, olha, hoje não tem fulano, né? Porque hoje está junto de Deus. Então, eu falo que essas coisas, sim, é marca, né? Principalmente aquele que sempre está muito ali junto, são tantos, mas um mesmo que eu falo faz até falta, era o seu João. Ah, seu João. Nossa, que eu falava, né? Falei seu João como um pai, né? E ele falava assim que eu era o filho postiço número um, né? E porque são pessoas que sempre estão ali junto. E por mais que tudo aconteça, que todo mundo fazia parte, todas foram importantes. E era tão gostoso quando você fazia aquela pressão que você olhava assim, aquele monte de gente, entre criança, adultos, pessoas de idade, e que participavam com aquele amor, né? E uma coisa que marcou muito foi numa Semana Santa, que não tinha nem como marcar, né, Lili? Porque aquele dia foi. E nós descemos para crucificar Jesus aqui na Cerâmica Corbucci, Nossa, eu já peguei né, algumas perto da épocas. Sinira. Ah, E aquele tempo tinha teatro, né, tudo. E naquele dia que foi crucificar Jesus, na sexta-feira, foi na sexta? foi sexta, né? Pra Na crucificar. sexta. Não, que teve algumas coisas que aconteceram aqui que era para ser tal dia, foram Foram outros. outras. Ah, Mas tinha a barreira de barro aqui, né? Ah, deram a ideia. Não, vamos fazer as três as cruzes, cruzes. pregar lá e colocar que não sei o quê. Falei, gente, olha esse negócio. Tá, beleza, até aí tudo bem. E o Paulo foi Foi Jesus, Jesus. né? Eu lembro. E lá vai nós para essa. E tudo aconteceu, fez um trajeto mais curto ali, saindo mais ou menos ali da farmácia do seu finado seu Joaquim. E E a gente saiu, e o Cristo carregando a cruz, e os guardas com Chicote. chicote. Né? E eu lembro que teve uma hora que uma chicotada foi mais firme. Eu não sei se a pessoa tava com raiva de mim, falou, deixa eu aproveitar. Mas legal. Aí foi, desceu aqui, passou em frente à casa paroquial, foi pra barreira, chegou lá, tava umas cruzes mesmo mais que forte, né, para Uhum. poder levantar o Cristo na cruz. Lá vai o Paulo lá na cruz. E por cargas d'água, resolveram, não, vamos colocar pólvora embaixo Ah, meu para Deus. dar aquele sentido, nossa, fumaça, né, tal. E colocaram até com efeito de som. Se eu não me engano, acho que é o Paulo Vanderlei, com o trovão lá, que dá naquela hora, Cristo fala que Uhum. em tuas mãos, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Falei, gente, esse negócio de pólvora não vai dar certo. Isso aí é perigoso. Não, não, porque é só um pouquinho, tal, beleza. Ah, olha, e começou a ventar um pouco. E o vento virou. Na hora que foram que levantou a cruz tal, e foram colocar o fogo, né? Na hora que eu falei, pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito, colocaram. Nossa, menina, aquilo subiu nas minhas pernas, foi sapecando tudo. Quer dizer, o Cristo já tinha falado, pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Como que eu ia gritar naquela hora? E o raio do trovão, nossa, minhas pernas tudo queimadas ali. E eu aguentei firme. Nossa, que dor. Aí desceram, né?
tava, não lembro quem estava vestido de Maria ali do lado, tudo, desceu aquela cruz. Para ajudar, em vez de parar por ali, vieram em procissão, saíram dali. Aí a procissão ia passar aqui em frente à secretaria, e lá vem o Paulo, tudo duro, e eles me carregando, minhas pernas tudo queimado embaixo. Na hora que chegou aqui na esquina, a procissão prosseguiu, e o Paulo levaram correndo para o seu Joaquim para poder passar. Olha, essa Sufoco. marcou. Foi sufoco, foi dor. Foi, nossa, o que a gente não faz, né? Olha, mas você foi um bom ator, viu? Porque ninguém percebeu. Foi um dos momentos assim que me marcou bastante. Eu lembro como se fosse hoje. As três cruzes ali atrás, o momento foi muito assim tocante, né? Sim, foi Quem um momento viveu, bonito. quem participou, eu tenho saudade dessa Porque época. eu lembro que tava tudo escuro, eles colocaram o holofote para dar. Foi legal, sabe? Foi assim, foi trabalhoso e interessante, menino, que era uma coisa assim. Inventava tudo meio que de. Ah, vamos fazer isso tipo um dia antes, na O quinta-feira. Ai, pessoal se vestia a camisa, vestia a né? camisa. Que tal nós fazer isso, tal coisa? Ah, o pessoal ia, Eu não juntava todo lembro qual que mundo, era o padre na época, você lembra? Padre Celso. Era com o Celso? É, Ah, porque eu, o Padre Natal faleceu, ficou o Padre Fábio, aquele sim, velhinho, lembro dele. acho que uns meses ali. Logo o Padre Aldari, Dorineu mandou o Padre Aldari para cá. O Padre Aldari ficou um certo tempo, logo o Padre Celso, acho que veio como seminarista para cá e logo foi ordenado diácono, e aí veio para cá. Ficou também pouco, não sei se foi 1 ou 2 anos, uns 2 anos mais ou menos. E entre o Aldari, quer dizer, saiu do Padre Natal, foi uma tipo uma evolução assim em certas coisas pastorais, em Uhum, música, em muitas coisas, que o Aldari era outro estilo, né? sim, Bem Padre Natal conservador, conservador, tudo Aldari mais. aberto, né? Então, o pessoal, a juventude, o jovem chegou mais um pouco, né? Mesmo que tinha um apreço, tudo pelo Padre Natal, apesar que o importante não é o padre, né? Assim, Sim, a missa. Mas, quer dizer, atrai, né? uhum, E muitas dessas coisas, assim, foi na época do Padre Celso que aconteceu. Depois teve outras também, assim, não tão aham. desse tipo. Já no teve outro ano que acho que o Cristo já não foi queimado mais, pelo amor de Deus. Não colocaram mais a pólvora. Não colocaram mais a pau, Mas a gente vai aprendendo, né? mas foram momentos assim bem Marcantes. marcantes na vida da paróquia, que muitos ainda às vezes quando chega nessa época, parece Semana Santa, lembra, né? Sim, Eu falo assim, olha como que marcou. Eu acho que nesse meio tudo vai catequizando de alguma maneira, né? E cada um que passou foi corrigindo algumas coisas que hoje a gente segue, né? Sempre seguiu, mas vai corrigindo algumas coisas dentro do magistério da igreja, né? Não o magistério da igreja, mas nós vamos aprendendo. sim. Ai, que legal fazer essas voltas ao passado e lembrar esses momentos da nossa comunidade. É muito bom. Ah, foram tantos, viu? Bastante. Nesses 30 anos, é, dá para lembrar algumas. Outras a gente esquece, porque 30 anos É, também. né? Já tô quase que dobrando o cabo da Boa Esperança. Então. Ah, mas que legal. Essa lembrança foi top demais. E de todos os padres que passaram por aqui, teve aquele um assim que você teve um momento especial, vocês assim, algum que te marcou mais? Ah, Lívia, todos têm um pouquinho que marca a vida da gente, né? Não vou falar para você, olha, tem aqueles que marcam, sim. Eu tenho muito carinho, apreço dos que passaram, por exemplo, pelo Padre Celso, Uhum. né? Foi um. Eu falo que talvez seja um momento que é assim, nós aprendemos muito com os padres, né? Só que também os padres aprendem com a gente, É uma troca, né? porque eles chegam, principalmente às vezes é recém-ordenado, uns passaram por muitas Paróquias. cidades, pastorais, outras realidades. A gente tira o nosso pároco atual, o Padre Sérgio mesmo. Quer dizer, desde pequenininho, ele dentro de uma comunidade, passou por vários lugares, foram até outros países. Outros que nem até então a gente tinha mais a vivência dos nossos aqui perto, é, nossos no sentido assim, é os que estavam aqui, né? Uhum. Mais perto.
era aquela realidade ali. Então, às vezes você ordenava padre, vinha com um tipo de visão. Eu escutei de alguns falando assim, nossa, eu aprendi muito em Havaiandava. Eu acho, assim, bonito isso, porque a comunidade, não foi uma pessoa específica, mas a comunidade ensinou aquela pessoa a viver melhor. Como que a gente vai aprendendo com Com as eles, sim. pessoas de idade com eles, né? Uhum. Porque também vem de outras realidades e vai trazendo para nós essas coisas. Então, e naquela época, que ele passou por aqui, fazia pouco tempo que era ordenado, tinha uma mentalidade, um jeito de ser, passou por um problema assim de depressão também, tal, porque acho que a falta da família, a família é longe, tudo. E, e é isso que você vai pegando, foi pegando aquele um pouco mais afinco, Uhum. né? Mas todos deixaram alguns momentos, quando não nesse sentido de afinco, mas a confiança, né? Sim. Isso aí é muito importante, porque independente de eu estar dentro da comunidade, ser secretário da paróquia hoje ou não, a secretaria é a porta de entrada. Então tudo passa por ali, né? E como você está ali, eu falo que o padre, você está ali é que nem a casa da gente, né? Porque você está em casa um certo período, mas o dia você passa praticamente mais ao lado do padre do que da sua família. É. Porque você vem para cá de manhã, lógico, tem hora de almoço, tudo, mas às vezes tem alguma necessidade, alguma coisa que você tem que ficar um pouquinho mais. Então, às vezes você passa mais junto do pároco, né, do que entre aspas, Que a modo de dizer, com a própria. própria família. Aí você vai pegando aquele afinco, porque você vai estando junto, você vai percebendo, olha, tem alguma coisa diferente, o jeito de conversar, o jeito de falar, o jeito de se expressar, alguma coisa está errada. Né? É. Uns te dão mais liberdade, você chegar e outros ficam meio assim. E com isso você vai aprendendo a vamos dizer, a gostar mais, Aham. né? Porque você vai descobrindo, a pessoa vai deixando esse eu dele mais próximo de você. Tem que ter essa proximidade. Sim. Muito bem. Ah, que coisa boa. Ó, e pra gente finalizar então, né? Porque senão a gente vai ficar aqui até o próximo centenário conversando, porque a pessoa gosta de conversar, você percebe, né? A junta dois que gosta de conversar já viu, né? Já E vai viu, acho que contando esse essas vai ser o histórias nosso assim. videozinho que vai ficar maior um pouquinho. Mas uma mensagem que você poderia deixar para essa nova geração que está chegando na nossa paróquia, para esse próximo 100 anos aí. Creio que nós não vamos viver Não, 100 anos, né, Lili? Bom, exato. você talvez chegue um pouquinho mais perto desses Não muito. centenário aí, do próximo centenário. Eu sempre, na minha vida, tudo eu prezei por uma coisa, que você coloca o amor acima de tudo. Na carta aos Coríntios, né? Capítulo 13. Então, que as pessoas se deixam ser guiadas mais por Deus. Olhar mais para a igreja com amor, não aquela igreja distante, mas aquela igreja presente. Porque a igreja nos leva a Deus, a igreja é Jesus Cristo. E se a gente não deixar, se essa próxima geração não deixar esse amor de Cristo guiar, buscar mais a Jesus através da oração, da prática e tudo, eu não sei hoje o que vai ser dessa nova geração. Porque essa nova geração se percebe que está deixando a igreja, às vezes, um pouco de lado. É verdade. Então, o amor à igreja, o amor a Deus. Acho que é isso que a próxima geração tem que ter. Porque se você tem do amor, você tem tudo. Né? E com esse amor, com essa dedicação, a gente vê aí o nosso pároco hoje atual. Né? Você falou que mais marcou de padre. Naquela época foi o Padre Celso. Hoje, atualmente, o nosso atual marca muito. Eu acho que não só em mim, em Em todos, né? todos. Na comunidade. Porque o jeito de ser, de se expressar, esse levar a Cristo, levar a Maria até a gente, esse carinho. E posso dizer também, em especial, como eu falei, do mesmo jeito que eu vivi com os outros, ele, né? Às vezes a gente Aham. vive mais aqui. Então, essa forma, esse carinho, esse jeito de lidar, né?
vai deixando assim esse amor. É verdade. E com o Padre Sérgio, eu acho que ele tá quase mudando, acho que o nome da nossa paróquia de Santa Luzia para Nossa Senhora da Vida, né? Ele Então, trouxe o amor à Nossa ele trouxe Senhora o aqui. amor à Nossa Senhora. Do mesmo jeito que levou esse amor a muitas pessoas Sim, que estavam aí afastadas e hoje está voltando, né? voltando. Por isso que eu volto, né? Ó, o amor. É, O amor é tudo, o jeito de fazer, o jeito de lidar, o jeito de tratar, né? Então, a gente vai vendo. Eu sempre tive que na minha vida, tudo é através do amor. Ou você faz por amor ou você não faz. Porque quando você não faz com amor, você não faz bem feito, né? é verdade. Alguma coisa fica faltando. É isso. Então, que essa geração olhe a igreja, olhe esse amor de Deus por nós. Se não fosse ele, nós não estaríamos aqui hoje. Sim, verdade, Paulo. Paulo, muito obrigada por conversar comigo, por contar um pouquinho dessas histórias que fez a gente rir muito, né? E também se emocionar. Muito obrigada mesmo. Deus te abençoe, que você continue aí por anos e anos à frente da nossa secretaria, né? Nos ajudando a crescer sempre. E vamos convidar a galera para nossa celebração de centenário, né? Com certeza, tá aí, tá batendo na porta aí, né? Agora, na realidade, o centenário é dia 29 agora, né? Que a paróquia faz seus 100 anos. Mas, como o bispo não vai estar aí, tudo vai ser agora dia 3. Então, Num domingo, no né? Bom domingo, que bom, dá para todos não participarem. participar. E tá tudo sendo feito com muito carinho, com muito amor, Ficando né? até tarde, né? É isso, até tarde. Para Mas poder para poder ajudar a estar assim, falar preparar. assim, olha, era um centenário que marcou a vida dos atual, porque teve aqueles que começaram lá atrás, que nós não conhecemos, às vezes pode ter pessoas aqui que conheceu, né? Não foi o Uhum, nosso caso. A gente escuta as histórias de sim. como foi, o porquê, tudo que é muito interessante. A história desse centenário da criação da paróquia. Os jovens deveriam procurar saber mais Sim. sobre, dos que passaram. E então hoje nós estamos vivendo isso. Atualmente, estamos aí, ó, É, batendo na porta. daqui um tempo é os nossos netos contando que a gente estava aqui hoje fazendo essa entrevista no fundinho da secretaria para ver Então, se não tem muita interferência de barulho, né? com gato miando, pessoas chegando. Mas é assim. Mas que fica aí o convite para todos irem participarem. Tá certo. Obrigado, Paulo. Deus te abençoe, Eu viu? que agradeço, Lilian. Enrolei, mas não teve jeito, né? Você foi Não, com persistente. certeza. Perseverante. Então, Peregrinos de esperança. sempre aí. Obrigado. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau.